A origem do prazer em dominar. Às vezes o poder não é buscado por necessidade, mas por prazer. O prazer de sentir-se um deus entre homens. Sukuna não queria ser um herói, nem um salvador. Ele desejava apenas o domínio, não sobre o mundo, mas sobre tudo que respirava dentro dele. Seu prazer nunca esteve em vencer, mas em esmagar, porque vencer é um ato de superação, mas esmagar é um ato de criação. Ele não destrói para eliminar, ele destrói para existir. Desde o início, Sukuna não representava apenas o mal. Ele simbolizava a liberdade absoluta, o rompimento com toda moral, com toda limitação, imposta por leis humanas ou divinas. Enquanto o mundo buscava sentido, ele ria, como um deus que observa o caos e o chama de arte. E há algo terrivelmente humano nisso, porque quem nunca sentiu o desejo de controlar algo, alguém, mesmo por um instante, quem nunca quis ser o centro, o nome que dita o destino de tudo ao redor. Sukuna é o espelho desse instinto primitivo. O prazer do domínio nasce do mesmo lugar onde nasce o medo, do impulso de não ser pequeno. O poder em suas mãos é um lembrete cruel de que o homem teme ser esquecido, e por isso busca tornar-se eterno. Mas o que acontece quando esse desejo deixa de ser humano e se torna divino? Quando o prazer de controlar se mistura com o delírio de ser adorado. Sukuna é a resposta. Um ser que não governa por necessidade, mas por vício. Que não cria impérios, cria infernos. Porque para ele, o sofrimento alheio é a prova da própria divindade. E talvez, no fundo, o poder absoluto nunca tenha sido sobre os outros. Sempre foi sobre si mesmo. Sobre preencher o vazio que o tempo deixou. O caos como forma de transcendência. O caos é a linguagem dos deuses. E Sukuna fala essa língua com uma naturalidade que assusta. Para ele, a destruição não é um fim, é um portal. Um caminho que separa os mortais dos que ousam tocar o impossível. Enquanto os fracos veem no caos um fim, Sukuna o enxerga como um renascimento. O instante em que o mundo se curva diante de quem não teme ser odiado. Não há piedade em seus olhos, há apenas a curiosidade divina de quem observa o desespero como um artista observa a própria obra. Ele entende que o caos não é o oposto da ordem. É o que a mantém viva. Sem o colapso, não existe renovação. Sem destruição, não há criação. E é nessa lógica invertida que Sukuna encontra a própria transcendência. A divindade dele não vem do amor. Vem da rejeição de tudo que o torna humano. Ele ascende ao trono do terror, não para provar algo ao mundo, mas para provar ao universo que a perfeição é uma mentira. Porque nada que vive em harmonia pode durar. A eternidade pertence ao desequilíbrio. Sukuna não busca sentido. Ele busca intensidade. E talvez seja isso o que o torna tão fascinante. Ele não quer compreender a existência, quer senti-la até o limite. No caos, encontra prazer. Na dor, encontra beleza. Para ele, cada grito é uma prece. Cada morte é um hino. Cada massacre é uma oferenda à própria liberdade. Mas, quando o poder se transforma em religião, o domínio se torna fé. E Sukuna, o rei das maldições, se transforma em algo além do mal. Ele vira o reflexo mais puro daquilo que o ser humano teme admitir, que o caos também é sagrado. O homem que quis ser Deus. Antes de ser temido como uma divindade, Sukuna foi apenas um homem, um corpo mortal habitado por um ego infinito. Não buscava redenção, nem acreditava em pecado. Sua fé estava em si mesmo. Enquanto o mundo procurava sentido em algo acima, ele olhava para baixo, para o próprio reflexo, e dizia: eu sou o suficiente. Esse é o ponto em que a humanidade se torna perigosa. Quando o homem acredita que pode ser Deus, Sukuna ultrapassa a fronteira da arrogância e entra no território da adoração própria. Ele se venerava como um monstro sagrado, um ser que não precisava de justificativas, apenas de testemunhas. E cada vida que ele tomava era uma forma de provar que o universo lhe pertencia. Mas há uma ironia cruel em toda divindade construída com sangue. Quanto mais ele subia, mais vazio se tornava. O domínio que o sustentava também o corroía. O poder não o preenchia, o devorava. Sukuna percebeu, ainda que nunca admitisse,
que quanto maior a glória, maior a solidão que ela traz, porque os deuses não têm iguais, e o preço por ser adorado é nunca ser compreendido. Sukuna não queria ser lembrado como humano, queria ser temido como algo eterno, mas no fundo, o que ele realmente queria era que o mundo sentisse o que ele sentia. A dor de existir em silêncio, a fúria de saber que nada é suficiente. Ser Deus para Sukuna não era um dom, era um castigo disfarçado de prazer. E talvez esse seja o segredo mais cruel da divindade. Quanto mais alto o trono, mais distante o coração. O prazer e a ruína. O prazer de Sukuna não nasce da vitória, nasce do momento em que o outro perde tudo. É ali, na quebra, no colapso, no olhar desesperado de quem percebe que já não há saída, que ele encontra a verdadeira euforia. Não é o ato de matar que o satisfaz, é o ato de dominar. O prazer dele está em ver o poder fluir como algo divino, como se cada gota de sangue fosse um lembrete de que ele é o único que realmente existe. Há quem confunda isso com sadismo, mas o sadismo ainda é humano. O que Sukuna sente está além disso. É espiritual. Ele não sente empatia nem culpa, porque ambas exigem limites. E Sukuna já esqueceu o que é limite. Seu prazer é a dissolução de todas as fronteiras entre o sagrado e o profano. Ele destrói não por impulso, mas por convicção, para provar que, quando o poder atinge o absoluto, ele deixa de ser força, torna-se fé. Mas há uma consequência silenciosa nisso. O mesmo prazer que o faz se sentir vivo é o que lentamente o consome. Porque quando o domínio é total, o prazer perde o sentido. Sukuna vive o paradoxo de um Deus entediado. Nada o surpreende, nada o desafia. Ele é a própria prisão que construiu, um trono feito de corpos e vazio. E o mais perturbador é que, em algum nível, ele sabe disso. Por trás do riso cruel, há a sombra de quem percebeu que não existe glória eterna. Apenas o eco de um poder que se repete até perder o sabor. O prazer o levou à ruína, mas ele prefere a ruína ao silêncio. Porque no silêncio ele deixaria de ser. E para Sukuna, deixar de existir é o único pecado imperdoável. O Deus que nasceu do medo. O medo é a moeda de Sukuna. Ele não governa pelo amor, pela justiça ou pela glória. Ele governa porque o medo dobra a realidade à sua vontade. Cada suspiro tenso, cada hesitação, cada olhar de terror é uma oferenda silenciosa ao trono que ele ergueu no coração dos mortais. O que torna Sukuna verdadeiramente divino não é sua força física, mas a percepção que todos têm dele. O temor que provoca transcende a lógica, tornando-o uma presença absoluta. O mundo reage antes mesmo que ele haja, porque o medo cria espaço para a supremacia. E nesse espaço, ele dança como quem contempla o próprio reflexo em um espelho distorcido. Um Deus moldado não por virtudes, mas pela vulnerabilidade alheia. E é aqui que se revela o paradoxo do divino no mal humano. Sukuna não busca a aceitação. Ele não precisa de aplausos. Ele precisa da reação, do impacto que seu poder provoca. É a consciência do outro que o completa. O humano teme, o monstro domina. O prazer do domínio nasce do encontro entre a força que ele detém e a fragilidade que ele descobre nos outros. Mas o medo tem limites, e quando se torna familiar, perde o brilho. Sukuna sente em raros momentos a frustração de perceber que ninguém pode temê-lo verdadeiramente para sempre. O medo é volátil, assim como tudo que é humano. E ainda assim ele persiste, porque compreender isso seria admitir que até o divino é prisioneiro da mortalidade. E Sukuna jamais se permite ser prisioneiro. No fim, ele é o reflexo do que o homem teme ser. Livre, absoluto, e ao mesmo tempo, sozinho entre aqueles que nunca poderão alcançá-lo. O legado do caos. O que resta de Sukuna não é um corpo, nem uma história, nem mesmo um nome. O que permanece é o eco do poder absoluto, o reflexo de um prazer que jamais se apagará. Ele não cria lembranças, cria traumas. Não constrói impérios, constrói mitos de medo e admiração. E é nesse legado que reside sua verdadeira divindade. No impacto que transcende o tempo e o espaço, tocando aqueles que se atreveram a cruzar seu caminho. O caos que ele semeia não é apenas destrutivo, é revelador,
Mostra o que o homem é capaz de se tornar quando a moral deixa de existir, quando o desejo de dominar ultrapassa a necessidade de sobreviver. Sukuna nos força a encarar o abismo dentro de nós mesmos, a fome de controle, a sede de reconhecimento, o prazer de ver o mundo dobrar-se diante da própria vontade, e paradoxalmente nos ensina que a divindade e a destruição caminham lado a lado. Aquele que deseja ser absoluto deve aceitar que o preço da supremacia é a solidão infinita. Mas o legado dele não é apenas um aviso, é uma provocação. Quantas vezes você já se deixou fascinar pelo poder sem limites? Quantas vezes sentiu o desejo de esmagar, controlar, dominar, ainda que apenas em pensamento? Sukuna nos mostra que a linha entre o humano e o divino é tênue, e que o prazer de dominar pode revelar tanto o gênio quanto o monstro que habita cada um de nós. E talvez a última lição seja a mais perturbadora. O verdadeiro mal não está na destruição que causamos aos outros, mas naquilo que nos tornamos ao tocar o absoluto. Será que o homem, no fundo, consegue resistir ao poder? Ou toda divindade nasce do caos?